tarde, galerinha. Tudo tranquilo? Aqui é o professor Júnior. Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam bem, estejam em paz, que estejam em casa, cuidando da saúde de vocês, cuidando e preservando a saúde da família de vocês. Eu queria dizer que estou com muita saudade, que espero que não demore, que o quanto antes tudo isso acabe, que a gente possa voltar para nossa escola, para nossa rotina, para nossas vidas. Tudo certinho? Galera, e é o seguinte, na semana que vem vocês já vão estar com a apostila na mão. E na nossa apostila, a nossa primeira atividade, ela vem falando sobre o início da ginástica. O que eu quero que vocês entendam é que a ginástica não é apenas acrobacias, não é apenas saltos ornamentais, que o simples fato de caminhar, que o simples fato de levantar, correr, isso tudo são movimentos ginásticos. Isso tudo está englobado dentro da ginástica. A nossa primeira atividade é essa que está aqui na telinha. Ela vem um texto, o título Conhecendo o Universo da Ginástica, e ele vem falando o seguinte: uma das formas mais antigas do ser humano exercitar o corpo é utilizando movimentos ginásticos. Foi o que eu disse há um tempo atrás. Movimentos ginásticos, o andar é um movimento ginástico, o correr é um movimento ginástico. Todos esses movimentos que o ser humano executa é um movimento ginástico. E o ser humano utiliza todos esses movimentos para se locomover desde a antiguidade. E de acordo com alguns pesquisadores, o termo ginástica origina-se do grego gymnastike, que significa o ato de exercitar o corpo para fortificá-lo e dar agilidade. E também vem do termo gimos, que significa nu. E a nudez para os gregos antigos, ela tinha o sentido do despido, do simples, do livre, do limpo, do desprovido ou destituído de maldade, do imparcial, do neutro e do puro. Acredito que vocês já tenham visto alguma vez na vida de vocês algumas esculturas da Grécia Antiga que vêm trazendo homens nus, literalmente. E essas esculturas, os escultores queriam trazer esse símbolo de pureza, do limpo, do livre, do puro. E uma das esculturas mais famosas que nós temos é essa aqui, que chama de Escóbulo de Miron. Ela é uma das maiores representações das esculturas grecos antigas. E ela quer trazer tudo isso que a gente vem dizendo, que essa escultura ela representa o vigor, a energia, a vitalidade do homem. Todas essas características elas vêm inertes aos atletas, das pessoas que se exercitam, das pessoas que usam a ginástica para algum fim saudável. Essa escultura ela é tão famosa que desde 2000 ela representa o símbolo das faculdades de educação física em todo o território nacional. Algumas curiosidades sobre o Discóbolo de Miron. Como o próprio nome já diz, Discóbolo de Miron, essa obra é feita por um escultor chamado Miron. Ele era um grego que reproduziu um atleta preparando-se para lançar um disco, e essa escultura ela foi feita em bronze. Vamos destacar também na escultura é a perfeição dos movimentos do corpo, um corpo atlético, saudável. Agora voltando para o nosso texto, a partir do século XIX, principalmente na Europa, os conhecimentos da ginástica passaram a ser utilizados como estratégia para a aquisição e preservação da saúde e do bem-estar da população. Com isso, diversos conhecimentos científicos influenciaram as formas de se exercitar, dando-lhes um sentido maior à ordem, disciplina e rigorosidade. Esse movimento da ginástica ele deu origem a diversos métodos ginásticos. E entre os mais famosos, temos 3, que é o método alemão, o método sueco e o método francês. E cada um desses métodos tem algumas particularidades. Um método que também se destacou bastante, mas não foi citado no nosso texto, é o método inglês, que também se destacava muito por ser um método que se baseava muito nos jogos e nos esportes. E todos esses métodos,
Eles compuseram o chamado movimento ginástica europeu e que influenciaram desde o século XIX até o início do século XX a educação física escolar aqui no Brasil. O método alemão ele surgiu principalmente para, para contribuir com a formação de um povo forte, robusto e saudável, visando a defesa da pátria e criando um forte espírito nacionalista. Isso a gente conseguiu observar até muitos anos depois, onde todo mundo conhece a história da Segunda e Grande Guerra Mundial, que em meados do século 30 e século 40, os alemães ainda tinham muito esse espírito nacionalista. O seu comandante superior, ele tinha o poder sobre a sua população, principalmente sobre os soldados, que eram treinados em cima desse método alemão, que eles visavam proteger a pátria acima de qualquer coisa, e que para isso deveria ter um corpo saudável, robusto e forte. Depois do método alemão, a gente conhece o método sueco. Na Suécia, a ginástica surge com o objetivo de se tornar instrumento capaz de criar indivíduos fortes, saudáveis, livres de vícios, com a clara preocupação com a saúde física e mental da população. Já na Suécia, ela caminha um pouco contrária ao método alemão. Ela não se destacava por ter apenas o corpo forte. Ela se destacava por ter uma mente sã. Porque eles diziam, mente sã, corpo sã. Eles treinavam o cérebro, a mente, eles priorizavam a saúde mental. Que se você tendo uma saúde mental, você conseguiria ser uma pessoa saudável, se você conseguiria ficar livre dos vícios e a sua saúde seria extremamente boa. Já o método francês, ele visava o aprimoramento das qualidades físicas, mentais e morais, além de ter a finalidade de alcançar a saúde, promover o prolongamento da vida e o melhoramento da espécie humana. O método francês já era uma junção dos outros dois métodos, que pegava a parte do alemão de ser uma pessoa bastante saudável, ser uma pessoa bastante forte, juntando com o método sueco, que a pessoa precisava ter uma saúde mental excelente para que o indivíduo pudesse prolongar a sua vida. Sua população conseguiria viver mais e melhor. Diante desse nosso pequeno texto, a gente vai responder essas 4 pequenas perguntas. A nossa primeira pergunta, você vai ler o texto com bastante atenção e vai responder para a gente. Qual era o significado de nudez para os gregos? Pergunta simples, fácil, tranquila, tem no texto, eu até mesmo expliquei. Depois dessa pergunta fácil, vamos para a questão 2. No início do século XIX na Europa, o conhecimento da ginástica era utilizado para alguns fins específicos. Você vai me falar para que os europeus utilizavam a ginástica? Qual que era o sentido deles se exercitarem? A questão 3. Você vai me dar exemplos dos métodos de ginástica que compuseram o chamado movimento ginástico europeu. Você vai citar todos esses 3 que tem no texto e vai me explicar cada um deles. E a questão 4, que é um pouquinho mais difícil, mas nada impossível. Você vai pesquisar para a gente a história do início da educação física na escola brasileira. Você vai apontar para mim onde que os métodos europeus influenciaram a educação física dentro das escolas brasileiras. Pode ser uma pesquisa pequena, simples, nada muito extenso. Eu quero apenas que você justifique para mim aonde na educação física brasileira ela foi influenciada pelos métodos europeus. Coisa tranquila, coisa fácil, que eu sei que vocês são capazes. E a nossa primeira atividade é essa, galerinha. Coisa tranquila, coisa simples, muito fácil para vocês fazerem. E se surgir mais alguma dúvida, pode me mandar mensagem, me liga, manda um sinal de fumaça, qualquer coisa, estou à disposição de vocês. E passando para deixar um recadinho também, para vocês focarem em fazer também o portfólio, que será uma das notas de vocês desse bimestre. Ele vai precisar pode ser algo simples, mas ele precisa constar
como registro que vocês estão realizando as atividades. Então é de suma importância vocês fazerem. Certinho, galerinha? Peixes, fiquem com Deus e até a próxima.